meus prezados irmãos, meus amigos. Nesse vídeo, eu desejo repartir com vocês uma história curta a respeito de um hino e seu escritor. E aproveito para, nessa introdução, dizer como eu lamento muito, pelo fato das igrejas evangélicas, quase todas, terem desprezado os hinários. Hinário batista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus conserva bastante, os adventistas também, mas os corinhos e as músicas feitas muitas vezes sem qualquer inspiração de Deus, feitas compostas geralmente porque a pessoa tem um dom para cantar ou para tocar, até mesmo para compor, para escrever, mas não tem mais aquela inspiração dos hinos. Por exemplo, eu que fui pastor batista, nós utilizávamos o chamado cantor cristão, que um irmão, uma vez, um presbiteriano, por causa da briga entre batismo, com água na cabeça e batismo por imersão, o irmão presbiteriano, ele disse que o batista, a única coisa que ele tinha de cristão era o cantor. Porque chama cantor cristão. Que lamentável, né, meu? Mas, irmãos, a história dos hinos é alguma coisa fascinante. Vale a pena. Se você nunca se dedicou, procure. E se você sabe inglês, então, tem uma multidão de livros excelentes que contam a história dos hinos. Hoje eu quero contar para vocês, como eu disse, não quero me delongar muito, a pedido até de um irmão, que eu falasse sobre o hino escrito por George Matheson. Ele era um pregador cego, e ele escreveu vários hinos muito ricos, muito. E esse que eu quero falar para vocês é o hino que em inglês recebeu o título de Love, Death Won't Let Me Go. Traduzido quer dizer, amor que não me deixas ir. E qual é a história disso, por trás desse hino? O irmão George Matheson era noivo e, uma determinada época da sua vida, ele foi consultar os médicos, estava tendo algum problema na vista, e então o médico falou com ele que dentro de um ano ele ficaria cego e de maneira irreversível. Ele não poderia recuperar a sua visão. E ele, sendo um irmão muito sincero, muito honesto, muito espiritual, ele procurou a sua noiva, quem tanto amava, e disse para ela: olha, dentro de um ano eu vou perder minha vista, os médicos disseram que não tem recuperação. Então eu estou te comunicando isso para saber se você quer continuar nosso noivado, e se você não quiser, eu entendo perfeitamente, porque você vai conviver com um cego para o resto da sua vida. E era então a história, você sabe quanto tempo depois que ela pediu o tempo ou não, ou se foi na hora, não sei, mas ela disse para ele simplesmente: não, eu não tenho ombros para carregar essa carga, esse fardo. E rompeu, então, com o nosso irmão George Matheson. E aconteceu, dentro de um ano ele ficou cego, das duas vistas,
de maneira irreversível. E então o tempo passou e um dia a família dele chegou e disse: "Ô, Jorge, nós estamos indo para um casamento, participar de um casamento, os convidados. Você não gostaria de ir? Você fica tão sozinho em casa, né? Vamos lá." E ele falou: não quero ir, principalmente o casamento, né? Ver o noivo e a noiva, né, entrando, fazendo seus votos, e eu vou lembrar da minha amada e querida noiva, que me deixou há tantos anos atrás. Não, vai ser muito triste para mim, então não quero. Aí a família foi embora, ele ficou sozinho, e ele tinha uma irmã que, se não me engano na história, ela não casou para poder servir a ele, como se fosse uma secretária para ele. E ela então saía, mas sempre deixava o papel, né, e a caneta. Naquela época era caneta tinteiro, né? Você tem a tinta numa vasilha, num potinho, e a caneta era aquela pena. Então ele tinha que molhar a pena, escrever, aí acabou a tinta, ele molhava outra vez. Coisa bem antiga, né? E aí, então ela deixou tudo para ele e disse: "Olha, tá isso, para caso você quiser escrever alguma coisa, o papel e a tinta tá naquele lugarzinho que você sabe." E foi. E aí então, quando a família saiu, então ele começou a meditar. Começou a meditar diante de Deus e disse: "Senhor, que coisa. Eu sou defeituoso. O Senhor é perfeito. Eu sou defeituoso, a minha noiva é perfeita." No sentido físico. Falando no sentido físico dele, no sentido de Deus e ele, espiritual e físico em todo sentido, né? Deus é perfeito. E ele disse: "A minha noiva, há muitos anos atrás, considerando o meu defeito, né, de não poder enxergar, ela simplesmente me deixou. Ela foi embora. O meu amor foi embora. Mas o Senhor, sendo perfeito, e eu defeituoso, eu deficiente, mesmo que eu queira ir embora, deixar o Senhor, o defeituoso, o cego, deixando o Senhor da glória, ele disse: o Senhor não me deixaria ir." Que coisa maravilhosa. E então, irmãos, naquele momento, o Espírito Santo de Deus encheu o coração dele. O espírito dele foi tocado pelo Senhor. E ele sentou imediatamente onde estava o papel e a caneta, e aí escreveu esse hino, que é Love That Won't Let Me Go. Amor que não me deixas ir. Os biógrafos que escreveram a biografia da história do irmão George Mason disseram que quando ele terminou de escrever, porque ele começa com a palavra love, né? A primeira palavra que ele mencionou no poema dele, love, amor. Então diz que quando ele terminou a quarta estrofe, são 4 estrofes, quando ele terminou a última palavra da quarta estrofe, a tinta, a palavra amor que ele colocou no início, ainda não havia secado. Ou seja, ele não parou para murilar, para consertar, não. Do jeito que o Espírito Santo encheu seu coração, seu espírito, ele registrou naquele papel. É considerado um dos grandes hinos da enologia cristã. Né? E quanto eu devo ao meu amado, saudoso irmão Christian Schein, por tudo que ele me ensinou a respeito de hinos. Ele tinha na casa dele, ele me disse que ele compilou durante todos os anos que ele caminhou com o Senhor, em todo lugar que ele ia, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos e não sei que outros países, né? Na China, que ele procurava
compilar e guardar hinos, inários. E ele falou comigo, irmão Delcio, eu tenho em casa uma centena. Eu devo ter mais ou menos 100 inários de diferentes denominações. E ele então me confessou, ele disse, olha, uma coisa muito interessante que eu descobri, né, examinando, abrindo os inários, página por página, vendo os hinos que tinha ali dentro, né? Ele era um amante dos hinos realmente. E então ele disse que um dia ele se deparou com um fato extremamente curioso, maravilhoso. Os irmãos sabem que dois irmãos, eles discutiram e brigaram, não no mau sentido, né? Mas brigaram no entendimento, no ponto de vista, sobre a doutrina deles. Um era John Wesley. Não era John Wesley, era irmão do John Wesley. Esqueço o nome dele. Walter Wesley, irmão do John Wesley, que era escritor de hinos. E ele escreveu um hino para ensinar, para defender, sabe, a doutrina de que é o homem que escolhe a Deus. E o outro irmão chamado William Toplady escreveu Rocha Eterna para defender a doutrina de que é Deus quem escolhe, que ele era calvinista. Um era arminiano, o outro era calvinista. E os dois, no ponto de vista deles, né, em choque a vida inteira. E alguém diz que o Toplady, que era o calvinista, ele disse que depois que ele morresse, que os irmãos não esquecessem de colocar em cima da sepultura dele uma plaquinha dizendo, ainda continuo crendo. Ainda continuo crendo. O irmão Christian, ele descobriu, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, ele descobriu que quando ele abriu aquele inário, assim, ó, ele diz que o Espírito Santo colocou de um lado o hino do Toplady, Rocha Eterna, e do outro lado, Amante de Minha Alma, Charles Wesley, desculpe, agora eu lembrei, Charles Wesley. E aí então o irmão Cristian disse que interessante, brigaram a vida inteira, mas quando eu fechava aquele livro, os dois ficavam se beijando e se abraçando. Lições do irmão Christian Shane. Vou repartir com vocês também. Oi, irmão, não queria que fosse tão longo, mas chegamos aqui. Amor que não me deixas ir. Tá vendo? Quantos irmãos que creem que a gente perde a salvação, cometeu um pecado, né, ofendeu o Senhor, aí o Senhor vira as costas para ele. Que triste, que lamentável. Né? Considerar e julgar o amor de Deus dessa forma. Amor que não me deixa assim. Nós defeituosos, deficientes, aleijados. Se nós quisermos ir embora, Ele vai nos segurar e dizer, por favor, não vá. Que coisa, irmão. Que Deus nos abençoe.